Bom dia a todos e todas. Vamos só aguardar uns minutinhos para o pessoal terminar de chegar e a gente já dá início à sessão de hoje. Bom, então vamos começando. O pessoal vai chegando aí à medida que a gente for passando as informações, mas como já passaram 5 minutinhos, a gente já pode dar início à sessão de hoje. Bem-vindos mais uma vez e bem-vindas. Hoje vamos dar início ao segundo dia do módulo de capacitação 1 do projeto G52, Rede de Cidades Polo do Nordeste. Antes de mais nada, eu queria informar que vocês devem ter recebido e-mail com as informações referentes à sessão de ontem. A gente encaminhou, conforme foi mencionado ontem, um guia de conteúdo para vocês poderem acompanhar todos os temas e principais assuntos, convidados que estiveram aqui com a gente ontem, e também um documento com todos os links e que foram compartilhados pelos participantes aqui no chat e também as apresentações usadas no dia de ontem. Então, peço a gentileza de vocês conferirem o e-mail de vocês, especialmente a aba de spam e promoções, porque às vezes pode ter caído por lá. E hoje também a gente vai fazer essa coleta de informações, tudo que for compartilhado que seja relevante para os demais municípios que estejam aqui. A gente está fazendo essa análise do chat a todo momento. Qualquer dúvida também fiquem à vontade para perguntar pelo chat, que a nossa equipe está pronta para responder. E também caso vocês não tenham recebido esse e-mail, a gente vai encaminhar esse link agora pelo chat, que é o link da biblioteca da plataforma Redos. Todos esses documentos podem ser encontrados lá também, caso vocês não identifiquem na caixa de entrada de vocês. Bom, é isso. Antes, não vamos tomar mais tempo da Karina, que hoje também tem um dia cheio, um dia com atividade em grupo, no final, atividade avaliativa. Então, vamos lá, aos pouquinhos todo mundo vai chegando, vai se ambientando, fique à vontade para se apresentar pelo chat também. Bom, é isso, vou passar a palavra, Karina, a sala é sua. Bom dia. Bom dia, obrigada, Georgia, bom dia a todas, todos que estão aqui. Hoje continuamos as nossas atividades sobre agendas globais de desenvolvimento, e hoje a sessão é especificamente sobre tratados e convenções relacionadas à agenda do desenvolvimento, principalmente no pós-2015, e nós vamos falar especificamente do Acordo de Paris para o clima e o Marco de Sendai, que fazem parte dos compromissos adotados pós-2015 como complemento aos esforços de implementação da Agenda 2030. Então, essa é a nossa programação. Primeiro, vamos falar hoje do Acordo de Paris. Temos uma convidada que vai fazer um estudo de caso, falando de planos locais de ação climática. Depois passamos para o Marco de Sendai, também com estudo de caso, com o exemplo do município de Salvador. E, por fim, temos aí o espaço para debates, perguntas, assim como fizemos ontem. Vocês sempre podem deixar perguntas pelo chat, tanto para mim quanto para as convidadas que vamos receber hoje. E antes
de começarmos, vamos fazer uma pequena dinâmica para sabermos se dos municípios que estão aqui presentes, se nesses municípios há um plano local de ação climática ou um plano local de redução de riscos. Ainda tem bastante gente entrando, né? Enquanto isso, podem acessar, por favor, o made.com, acessar por esse código, e eu já vou mostrar a tela. Vocês conseguem ver? Perfeito. Então, temos uma primeira resposta. É exatamente sobre planos locais, tanto de ação climática, quanto de redução de riscos, que nós vamos tratar nos estudos de caso de hoje. E a importância da gente saber, mais ou menos, entre os municípios aqui participantes, quantos já têm esses planos estabelecidos ou não. E para os que não têm, vamos fornecer hoje instrumentos básicos, né, e referências de como desenhar esses planos, também falar sobre a importância deles e como alinhá-los aos tratados e convenções internacionais pós-2015 que tratam de ambos os temas. Então, vemos que tem uma maioria aqui de municípios que não tem esses planos estabelecidos, ou a gente está mais ou menos no metade-metade, né? Entre sim e não. Então, bem interessante ter esse panorama. Então, vou voltar para a nossa sessão. E a gente começa com o Acordo de Paris sobre o clima. Enfim, um documento internacional chave que foi adotado em dezembro de 2015 por 195 países do mundo, na 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP21 no caso, que foi realizada em Paris, e é um documento que, aliás, citado, referenciado ao longo de outras agendas, e foram negociações intensas para se chegar a esse acordo global, inclusive com a participação forte e muito significativa de governos municipais. A principal meta é manter a elevação da temperatura média do planeta em menos de 2 graus Celsius até o fim desse século e fazer esforços para que o aumento da temperatura global fique abaixo de 1,5. Essa é a principal meta que temos que alcançar, isso com uma visão até 2030, e esse patamar, acima desse patamar, vamos viver eventos climáticos extremos que vão tornar a nossa sobrevivência aqui, na nossa Terra, muito mais difícil. Tufões, furacões, secas prolongadas, chuvas torrenciais, redução de estoques de água subterrânea, falta de resistência de plantas a pragas, espécies vegetais e animais podem desaparecer, e esse não é um cenário pessimista que não é realista, é muito real, se não tomarmos as ações necessárias. Isso de acordo com centenas de especialistas que fizeram estudos, enfim, em todo o mundo, e vamos falar daqui a pouco sobre os resultados desses estudos. Para não ultrapassarmos os 2 graus Celsius de aquecimento global, a concentração de gás carbônico na atmosfera não deve ultrapassar 450 partes por milhão, ppm. E esses especialistas que eu mencionei fazem parte do painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, na sigla em inglês. Foi lançado em 2014, como disse, formado por centenas de cientistas de todo o mundo. E esse painel calculou que nós já emitimos 2/3 do total de carbono limite que poderíamos emitir, e que o principal desafio do nosso século é como administrar esse terço restante. Então, a gente só vai conseguir
atingir essa meta, manter esse patamar, se a humanidade se tornar neutra em carbono até 2050. Muito desafiador, já estamos em 2022. E isso significa encontrar um equilíbrio entre o que é emitido e o que é absorvido. E se falharmos, nós vamos atingir um ponto crítico já nos próximos 25 anos, não muito tempo distante de onde estamos agora. E 1 grau a mais pode causar mudanças brutas. Simplesmente 1 grau. E mais de 97% dos estudos sobre o clima indicam que a maior razão do aumento global da temperatura média do globo é a emissão de gases de efeito estufa, a sigla GE, como gás carbônico, que é decorrente de atividades extrativas, produtivas e de consumo, exploração de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, para gerar energia, e também a derrubada de florestas. E aqui, um vídeo muito esperado sobre qual é o nosso futuro se não tomarmos as ações necessárias a tempo. Tudo bem? Preciso de 1 minuto? Ok. Escutem todos. De extinção eu entendo um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa. E vocês podem até achar isso óbvio. Ser extinto não é nada bom. E provocar sua própria extinção em 70 bilhões de anos, essa é a coisa mais absurda que já ouvi. A gente, ao menos, teve um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? Vocês caminham para um desastre climático. E a cada ano, os governos gastam bilhões em subsídios para combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gastado bilhões subsidiando meteoros gigantes. É isso que vocês estão fazendo. Pensem em todas as coisas que poderiam fazer com esse dinheiro. Há muita gente no mundo vivendo uma pobreza. Não acham que ajudar essas pessoas faria mais sentido do que, sei lá, pagar pelo extermínio da própria espécie? Agora vou ser realista. Vocês têm uma oportunidade única, enquanto reconstroem a economia e se recuperam dessa pandemia. Essa é a grande chance da humanidade. Então, esta é a minha ideia radical. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de pararem de dar desculpas e começarem a fazer mudanças. Obrigado. É agora ou nunca, essa é a mensagem ao final do vídeo, e um alerta de um dinossauro, né, de que nós pagamos pela nossa própria extinção, investimos na nossa própria extinção, e isso, lógico, tem que mudar. E no Brasil, a temperatura pode aumentar até 6 graus Celsius até o fim do século, segundo o painel brasileiro de mudanças do clima, também um painel de especialistas, e aqui a gente pode ver os efeitos para o norte e nordeste do país, estoques de carbono da Amazônia, Mata Atlântica, isso também falando de outras regiões, obviamente. De Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado têm diminuído por causa do desmatamento e estão ameaçados com o aumento das temperaturas. E há um risco de perda da biodiversidade, desertificação, incêndios, erosão do solo. E no sul e sudeste do país, mais inundações, enxurradas, deslizamentos de terra. E quais são os principais pontos do Acordo de Paris? O principal mencionado é manter o aumento da temperatura da Terra bem abaixo dos 2 graus
isso até, até o fim do século, e com esforços para limitá-lo a apenas 1,5 grau. Também conter a emissão de gases de efeito estufa, principalmente com atenção a árvores, solo e oceanos, e também mecanismos para encorajar a ação de grupos, todos os grupos envolvidos, todas as partes interessadas, a sociedade civil, governos em todos os níveis, o setor privado. É preciso ação coletiva. Isso não só para a implementação do Acordo de Paris, mas de qualquer agenda global de desenvolvimento, qualquer acordo e tratado que se refira ao desenvolvimento sustentável, é preciso ação coletiva, cooperação e parcerias. E os compromissos assumidos pelo Brasil são ter uma participação de cerca de 45% de energias renováveis na matriz energética, isso até 2030, e reduzir as emissões em 43%, cumprir o nosso novo Código Florestal, inclusive no nível municipal, acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, compensar as emissões de gases de efeito estufa decorrentes do desmatamento legal. Também fazer um fortalecimento do plano de agricultura de baixa emissão de carbono, restaurar hectares de pastagens degradadas, incrementar hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Essa integração é muito importante. Promover, obviamente, energia limpa, tecnologias limpas, uma infraestrutura que tem uma baixa emissão de carbono. Por isso, a importância de planejamento também de infraestrutura que leve essas considerações. E melhorar a eficiência do transporte público nas áreas urbanas, para a gente também reduzir as emissões. E os centros urbanos são responsáveis, infelizmente, mas também, obviamente, por parte significativa, né, das emissões de gás de efeito estufa, de 37% a 49% das emissões mundiais, vindo de cidades. E essas emissões contribuem para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, e vêm das principais atividades que são executadas em centros urbanos, como transporte, consumo de energia, geração e disposição de resíduos sólidos. E esses dados dessas emissões de até 49% vindo dos centros urbanos da Universidade de Cambridge e também do ICLEI. Teremos uma convidada do ICLEI que vai participar do nosso estudo de caso hoje sobre o Acordo de Paris. E as áreas urbanas são as que mais vão sentir o impacto negativo das mudanças climáticas, porque concentram muitas atividades e muitas pessoas. E, claro, esse é um cenário pessimista, se não agirmos, mas é também um quadro de oportunidade para os centros urbanos, garantir a qualidade de vida de quem vive nas cidades com mais saúde, com ar mais puro, com mais oportunidades econômicas e sociais, com mais áreas verdes. Esse é um investimento que traz retorno, e principalmente porque as cidades têm um papel chave para garantir a meta de aquecimento global. E esse papel é reconhecido pelas agendas globais de desenvolvimento e os tratados e convenções que nós temos explorado ao longo desse módulo. A Agenda 2030, especificamente no ODS 13, propõe que estados, o Distrito Federal e municípios se unam para promover ações de forma a reduzir os impactos causados pelas mudanças climáticas. Obviamente, esse não é o texto da meta global. O IPEA fez a adaptação, a nacionalização das metas globais do desenvolvimento, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e reescreveu algumas metas para se encaixarem na realidade nacional. E é isso que diz uma das metas do objetivo 13. Na introdução da Agenda 2030, há esse compromisso de reduzir os impactos negativos das atividades urbanas e trabalhar para minimizar o impacto das cidades sobre o sistema climático global e tomar as medidas urgentes que precisam ser tomadas em relação às mudanças climáticas.
Então, aqui temos o exemplo, como eu já havia mencionado, da meta 13, reforçar resiliência e capacidade de adaptação, integrar política nacional sobre mudança do clima, as políticas, estratégias e planejamentos nacionais, melhorar a educação sobre mitigação, adaptação, redução de impacto, também tem um alerta precoce da mudança do clima, e mecanismos para investir na capacitação, para um planejamento relacionado à mudança do clima e uma gestão eficaz em processos participativos e que também tenham foco nos grupos mais vulnerabilizados. E esses outros ODS 11, 12, 13, 14, 15, se referem a diferentes aspectos das mudanças climáticas e as ações e metas relacionadas. E segundo a nova agenda urbana, outro instrumento que exploramos ontem, a cidade sendo fonte de soluções dos desafios que enfrentamos, a urbanização é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento sustentável, aí criar uma visão de cidades como espaços de oportunidade para ação climática, para mitigar e adaptar ações para combater as mudanças climáticas. E a nova agenda urbana prevê um apoio às cidades e os assentamentos humanos, os habitantes e todos os atores locais relevantes como importantes implementadores, reconhecendo mais uma vez o papel estratégico dos municípios na ação climática. E também apoiar a construção, resiliência e redução das emissões de gases de efeito estufa, isso de forma alinhada com o Acordo de Paris. Ainda prevê garantir sustentabilidade ambiental, uso de energias limpas, uso sustentável da terra e também gestão sustentável dos recursos, pensar em economia circular, investir em conservação, em recuperação, resiliência do ecossistema. E ainda promover, organizar avaliações de vulnerabilidade sobre os impactos climáticos ao nível das cidades, de forma que isso informe a elaboração ou alinhamento de planos, políticas, programas e ações de adaptação. E, além disso, integrar medidas de redução, de mitigação às mudanças climáticas e também de redução de riscos e desastres, que vamos falar daqui a pouco, no desenvolvimento e no planejamento urbano e territorial, isso também considerando todas aquelas considerações que fizemos ontem sobre grupos mais vulnerabilizados, grupos que necessitam de uma atenção especial, por isso que a agenda se refere também a atividade sensível à idade e ao gênero. Ainda ter estruturas de transporte urbano, metropolitanos, que sejam condizentes com ações de combate às mudanças climáticas, então investir em energias mais limpas, em transportes mais sustentáveis. E fazer essa construção de forma participativa. E o Acordo de Paris também fala sobre o papel dos governos locais, também dos subnacionais. O acordo posiciona governos municipais como atores essenciais para acelerar as ações transformadoras do ambiente urbano, então não há dúvidas do papel estratégico dos municípios. É preciso mobilizar a ação climática mais forte e mais ambiciosa de todos os interessados. E nessa era sem precedentes, né, de crescente urbanização, no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e outros acordos de desenvolvimento global, chegamos a um ponto crítico, então, no entendimento de que as cidades podem ser fontes de soluções dos desafios enfrentados por nós atualmente, e se bem planejada e administrada, a urbanização pode ser, então, essa ferramenta poderosa para o desenvolvimento sustentável, tanto em países desenvolvidos quanto também em países em desenvolvimento. E a importância dos municípios aparece também nas contribuições nacionalmente determinadas, os INDCs,
Em cerca de metade delas, as ações em nível local e subnacional são previstas, encorajadas, e a própria INDC brasileira confirma a importância do engajamento de governos locais e seus esforços no combate à mudança do clima. E o que isso significa na prática? Uma oficialização do papel das cidades abre caminho para que as lideranças, para que gestores municipais acelerem as suas ações e busquem inovações, apoios, inclusive financeiros, para executar projetos pela sustentabilidade e pelo clima. Então, alinhar planos municipais com os compromissos assumidos pelo Brasil e com o guarda-chuva maior do Acordo de Paris, alinhado também à Agenda 2030 e à nova Agenda Urbana, é uma maneira de nortear o desenvolvimento do município e de integrar e aperfeiçoar as ações entre os diferentes níveis de governo e enfrentar esse grande desafio global que temos hoje. Aqui é um exemplo do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade do Rio de Janeiro, Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática 2030, foi um projeto em conjunto com o ONU Habitat, que estabelece metas e objetivos para 2030 e também uma visão para a cidade do Rio de Janeiro em relação às mudanças climáticas até 2050 e passa por 5 eixos transversais: a cooperação e a paz, a igualdade e a equidade, longevidade e bem-estar, mudanças climáticas e resiliência e também a governança. E o ponto positivo de se implementar esses planos locais de ação climática e também desenvolvimento sustentável é que muitas das soluções acabam trazendo outras consequências benéficas, como uma cidade mais próspera, mais sustentável, mais competitiva também, mais inclusiva. Então, é um investimento como oportunidade, também no combate às desigualdades, ao se fortalecer as populações mais afetadas pelas mudanças climáticas, é uma forma de melhorar a qualidade de vida e de consolidar políticas sociais, habitacionais, de saúde e outras considerações transversais. E aqui temos essa lista de prováveis oportunidades para os municípios, que retorno à ação climática traz, em complemento ao que eu já disse. Uma gestão transparente e compartilhada. Essas ações também viram exemplo para outros municípios, inspiram outros municípios e posicionam o município que adota esse tipo de plano num passo a mais em relação ao desenvolvimento sustentável. Isso significa também priorizar espaços coletivos sobre os individuais, pensar num sistema de transporte público mais sustentável e também meios de locomoção mais sustentáveis, recuperando ambientes degradados, diminuindo a poluição. Nós podemos aumentar o bem-estar das pessoas, também evitar doenças, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Então, a ação climática também perpassa diferentes ODS e ajuda a alcançar diferentes ODS. E também isso atrai novos investimentos, com financiamento de uma infraestrutura urbana ligada a fundos climáticos. Há muitos fundos internacionais disponíveis para municípios para implementarem projetos estruturantes. Então, essa também é uma oportunidade. Ter esse alinhamento é uma forma de acessar também esses fundos. E agora eu quero passar para o nosso estudo de caso. Nós convidamos a Ana Wernicke. Já está aqui, presente? Sim, estou com vocês. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Ana Wernicke, que é coordenadora de Relações Internacionais e Advocacy do ICLEI. Agradeço muito a disponibilidade de compartilhar aqui com participantes sobre planos locais de ação climática, qual que é a metodologia, pontos principais. Aqui eu só deixei um exemplo, de um plano local de ação climática feito para a cidade do Recife, em parceria com o ICLEI, no âmbito do projeto Urban LEDs, e
O espaço é todo seu. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que te agradeço, Karina, agradeço também ao Hugo, à Georgia pelo convite, né? Fiquei muito agradecida aí de poder participar com vocês. O Plano de Ação Climática tem sido meu feijão com arroz, digamos assim, nos últimos tempos, né? O ICLEI participou, né, e atuou efetivamente na elaboração de mais de 10 planos de ação climática, entregas, né, de mais de 10 planos de ação climática. No ano passado, estamos trabalhando, né, em mais outros tantos, né, com várias cidades no Brasil. Então, e é uma alegria para mim, né, falar sobre o Plano de Ação Climática, né, eu sou doutoranda em arquitetura e urbanismo, e com concentração justamente em instrumentos urbanísticos para melhoria nas cidades, né, e como municipalista que sou, né, eu sou advogada de formação, e sempre atuei muito no direito público, né? Então, para mim, falar da importância do planejamento urbano no município, né? Coaduna com duas áreas aí que para mim são muito caras, né? Porque, afinal de contas, a vida acontece no território municipal, na porta do prefeito que os cidadãos se acorrem na hora das tragédias, né, na hora de resolver as suas questões, sobretudo aquelas decorrentes da mudança climática, né? A gente teve 3 exemplos muito tristes, né, que a gente está vendo que é uma realidade de fato, a questão da mudança climática, né? Foi o sul da Bahia no início do ano, logo em seguida Petrópolis, a minha cidade, né, com 240 mortos, e agora, mais recentemente, Recife. Você trouxe o exemplo do plano, né? Lá também tem um plano de adaptação, então eu acredito que se não houvesse um planejamento urbano, as 200 pessoas que faleceram lá, talvez esse número fosse ainda pior, né? Então, eu costumo dizer, quando eu venho falar sobre plano de ação climática, ligar o nome à pessoa, né? Porque a gente fala o Acordo de Paris, as grandes agendas internacionais, mas como é que isso chega efetivamente na cidade, né? Como é que isso ajuda a população efetivamente a não sofrer mais, né? Ou mitigar os efeitos da mudança climática, né? Então, eu acho que é importante esses momentos aqui de discussão, porque é justamente a hora de ligar o nome à pessoa, né? Como é que a gente faz para que isso chegue até o território, né? Bom, então, assim, primeiro, né, já fiz esses agradecimentos, né? Estou feliz de estar aqui com os 52 municípios que fazem parte, né, desse projeto da ONU Habitat. Fiquei também muito feliz de você ter trazido o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio, porque ele é um excelente exemplo, né? Mas eu acho que, sobretudo para cidades pequenas, a gente pode pegar o plano do Recife, umas cidades menores, né? Porque senão às vezes fica um pouco disparatado, assim, não, mas eu sou uma cidade de 50 mil habitantes, como é que eu posso fazer um plano, né? Na verdade, integrar o plano de ação climática aos instrumentos urbanísticos, né, é uma necessidade premente, e um município de qualquer porte pode fazer, né? Não tem necessidade, não só os grandes. Aliás, isso é até um direcionamento do ICLEI, né? A gente entende que, como a mudança climática ela não respeita o limite territorial dos municípios, né? O limite administrativo do município, é importante que todos, né, se preocupem com o seu território, porque é claro que você vai atingir, obviamente, uma gama maior e ter pela quantidade de municípios, fazendo seus planejamentos urbanísticos através do Plano de Ação Climática, a gente irradia aí as consequências benéficas dele para uma gama maior ainda de lugares, né? Bom, a gente está falando aqui plano local de ação climática, mas o que é efetivamente esse plano, né? Ele é um documento estratégico, né, que demonstra como a cidade se planeja para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né?
E ele também deve trazer elementos de adaptação às consequências advindas da mudança climática. Ele é um documento de alinhamento, a Karina já trouxe um pouco disso, mas é um alinhamento também, não só dos grandes acordos internacionais, mas como as ações planejadas, a legislação e os próprios compromissos firmados pelo município, né? Ele, dentro da nossa linha, né, o ICLEI trabalha com os planos de ação climática dentro de um plano maior, de uma linha maior de atuação, que é a conformidade climática, que começa desde o estabelecimento de uma governança, porque toda política que é feita top-down, ela não gera efeitos, né? Você tem que ter a apropriação da população. Como é que a gente gera apropriação? Estabelecendo uma governança participativa, né? Então, a gente começa com o estabelecimento dessa governança, chamando grupos sociais, sociedade civil organizada, associação de bairros, junto com a prefeitura, para que esse grupo acompanhe todo o planejamento climático. Depois a gente passa por diagnósticos, né, que é o inventário de emissão de gases de efeito estufa, porque a gente precisa gerar indicador, né, senão como é que a gente vai saber se diminuiu, né, a emissão de gases, como é que a gente vai saber se o território está adaptado, né? Então a gente tem que gerar indicador, então a gente trabalha com esses dois diagnósticos, que é o inventário de gases de efeito estufa e o plano de adaptação, né? O plano de riscos, desculpa, o diagnóstico de riscos e vulnerabilidades da cidade, né? Para então partir para o plano de ação, né? Que conjuga, como eu disse, a legislação, os compromissos e os demais documentos de planejamento da cidade, como plano diretor, etc., né? E, por fim, a gente, depois do plano, ainda vem uma normativa climática para que esse planejamento não seja uma ação de governo, mas sim uma ação de Estado, ou seja, troca governo e o planejamento permanece, né? E isso é importante a gente ressaltar, porque todo conteúdo, né, toda política pública que envolve infraestrutura, que envolve adaptação, ela tem que ser priorizada de forma que atenda pequeno, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, né? Então, ele precisa ter esse alcance dilatado no tempo, né? Então, por isso, a importância também de priorizar essas medidas e trazer uma normativa climática faz com que seja difícil alguém mudar aquilo que a cidade participativamente, conjuntamente, entendeu como sendo importante para endereçar as questões climáticas, né? Bom, e o plano de ação, ele tem que estar, né, no mesmo compasso do Acordo de Paris, ou seja, ele tem que mirar o futuro do carbono neutro, né? Então, ele é um documento executivo, é um documento instrumental de caráter muito pragmático e dinâmico que apresenta o nível de ambição da cidade no planejamento das ações de mitigação e adaptação nesse contexto de mudança climática, né? Então, o resultado dele é justamente a apresentação de ações que devem ser priorizadas para o atingimento da neutralidade e para o aumento da adaptação do território. Bom, e aí, o que são as diretrizes lá do Acordo de Paris, né? Então, a gente já falou da mitigação, que é diminuir, né, as emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, né, trocar a matriz energética dos próprios municipais, né, trocar a matriz energética do transporte público municipal, enfim, ações que diminuam a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, né? Ele tem que ter conteúdos de resiliência, né? Como é que a cidade vai se moldar a essa nova realidade. Então, eu tive essa semana com o secretário de Meio Ambiente da cidade de Petrópolis, no Rio. Ele dizia, olha, uma das ações que vão ser endereçadas, né, para diminuir, para que o território fique mais adaptado e mais resiliente às questões climáticas, é a construção de habitação, né? Porque as pessoas morando nas encostas, obviamente, elas sofrem, né, com habitações autoconstruídas, etc. Então, há uma tendência aí maior delas sofrerem riscos de morte, de vida, né? Então, criar um plano de habitação, né, e construção de casas de interesse popular vai ajudar nessa resiliência, né? Ele precisa ter elementos de justiça climática, né, porque a gente
Isso é uma questão fundamental, porque a gente sabe que quem menos emite, quem menos consome, ou seja, a população mais vulnerável, os pobres, eu acho que a gente tem que usar essa palavra, né? São os pobres que vão sofrer mais as consequências da mudança climática, né? Então, existe uma injustiça nessa relação, né? Eu gosto sempre de trazer o próprio exemplo de Petrópolis, né? Existe um bairro lá chamado Morro dos Milionários, que são casas de alto padrão construtivo, construídas em um morro, efetivamente, né? Que muito provavelmente, se fosse uma autoconstrução, ela teria, né, sofrido com a intempérie que caiu lá recentemente, mas já estão inabalada, ficou absolutamente segura lá, porque é uma casa com projeto, uma casa, né, que tem vigas fortes, né, que tem uma construção aí dentro de padrões, né, da engenharia, da arquitetura, né? Então, em compensação, quem está lá no que eu chamo de palafitas secas, né, que são aquelas autoconstruções das encostas do morro, estiveram lá, né, o Morro da Oficina foi o clássico exemplo disso, que veio abaixo e ceifou quantas vidas, né? Então, esse elemento de justiça climática, ele tem que estar muito presente no plano de ação climática para endereçar, né, as questões de racismo ambiental, né, racismo climático e essa vulnerabilidade, né? Ele também deve trazer os elementos de direitos humanos, né? A questão da igualdade de gênero, porque também existem alguns estudos, inclusive da própria ONU, né, falando sobre o fato de que as mulheres são as mais, como a maioria das mulheres, são encarregadas dos cuidados com a casa, com os cuidados com a família, né, com as crianças e com os idosos, elas são as que mais também sofrem com os eventos extremos, né? Então, as questões de cocção, as questões, né, de como preparar os alimentos, de como ter esses alimentos, né, que a gente sabe que se tivermos aí, né, o que os cientistas preveem de 1,5 grau, 2 graus acima do que do período pré-industrial, a gente vai ter uma escassez alimentar grande, né, escassez de alimento grande. Então, essa preocupação com a igualdade de gênero, ela também precisa ser endereçada, né? O empoderamento das mulheres como uma consequência, né, da igualdade de gênero e também, claro, a equidade intergeracional, né? Então, por isso, trazer as juventudes, né, para ter um espaço de voz, de fala e de vez nesse plano de ação climática, né? Bom, o ICLEI usa, né, a metodologia Green Climate Cities, né, para fazer o plano de ação climática, né? A gente trabalha com uma roda, que a gente chama de roda do analisar, agir e acelerar. Então, a gente hoje está trabalhando, né, com cidades que já têm os seus planos de ação climática, como é o caso do Recife. A gente está trabalhando agora com o monitoramento dos indicadores, né, justamente para garantir a aplicação do plano de ação climática, né? Para e passo, a gente está também trabalhando com o pró-urbano, né, que é uma ferramenta, né, para, por meio de um seguro, você fazer a proteção das infraestruturas urbanas que são atingidas, né, como em grandes chuvas, etc. Então, a gente está trabalhando aí com 10 cidades piloto, né, porque a mudança climática, gente, no final das contas, também implica dinheiro, né? Claro que a primeira proteção é a vida, mas os recursos públicos e privados, né, são extremamente atingidos quando dos eventos extremos, né? Então, os gastos dos governos também aumentam. Então, se a gente usar esses recursos hoje para se prevenir, né, das questões climáticas, né, que vão se intensificar com esse aumento da temperatura, a gente já está endereçando boa parte deles, né? Bom, além disso, né, a gente usa os 5 caminhos estratégicos do ICLEI, né, que é o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, que seja equitativo, centrado nas pessoas, e que seja um desenvolvimento resiliente e também analisando as questões das circularidades, né?
todos esses pontos, né, que eu falei aqui, né, ele está coadunado também com os princípios orientadores da própria ONU-Habitat, né, para os planos de ação climática, ou seja, tem que ser também ambicioso, inclusivo, justo, abrangente, integrado, relevante, viável, porque não pode ser uma lista de desejos, por isso que a gente precisa da priorização das medidas e com essa qualificação de curto, médio e longo prazo, que seja baseado em evidências, por isso a importância dos diagnósticos, como eu falei, né, da questão da conformidade climática, e que seja transparente e verificável. Portanto, quando nós trazemos, né, uma governança participativa para a elaboração dos planos, a gente está garantindo tanto essa transparência e essa verificabilidade, né, para o plano, né? E a gente trabalha, né, obviamente, com os ODS, prioritariamente o 11 e o 13, né, que são as cidades e comunidades sustentáveis e a ação contra a mudança do clima, né? Bom, gente, eu falei assim bem rapidinho para a gente poder ter bastante conteúdo, né? Espero que tenha sido bastante conteúdo, para ficar também aí um tempo livre para vocês fazerem os seus questionamentos. Então, esse mais ou menos o meu recado aí do Plano de Ação Climática, Karina. Perfeito, Ana, muito obrigada. A elaboração desses planos locais de ação climática, como a Ana disse, né, baseados em evidência, participativos, transparentes, com uma visão de longo prazo, medidas estruturantes que perpassem outros governos, com regulação adequada, enfim, são extremamente importantes, incorporando todas as considerações que analisamos ontem na sessão sobre a Agenda 2030, os ODS e a nova Agenda Urbana, com a mensagem de não deixar ninguém para trás, para a implementação dessas agendas com uma abordagem centrada nas pessoas e com a abordagem baseada nos direitos humanos. Por isso a importância nesses planos de ação climática, como a Ana muito bem explicou, trazer considerações de justiça climática, racismo ambiental, climático, as vulnerabilidades, como diferentes populações são afetadas, então, considerações de direitos humanos e de equidade de gênero e também as intergeracionais são essenciais. Então, muito obrigada, Ana, por todos esses pontos, né, essenciais da elaboração desses planos. E nós temos uma pergunta, ou mais perguntas aqui no chat. A primeira foi da Estela Salles. Ela quer entender como o urbanismo pode contribuir com a topografia original dos rios, já que a maioria foi mudada sem a devida atenção. Tem como criar regras de proteção? Então, né, desculpa, esse planejamento, né, a gente falando especificamente dos rios, vou trazer uma experiência lá da terra do Salomão, que é Belo Horizonte, né? Há uns anos atrás aliás, existe ainda até hoje, né, um programa chamado Brenurbis, que era justamente de canalização de rios, né? E isso foi na década de 80, onde as pessoas pediam avenidas sanitárias, né, porque os rios poluídos acabavam atraindo doenças, mau cheiro e etc. E hoje, né, o Brenurbis trabalha justamente na contramão disso, né, que é a descanalização dos rios, né, porque a gente sabe que o rio correndo em leito natural, né, a gente observando efetivamente as cheias deles, então você consegue aí trabalhar de uma forma mais adequada e não ter ocupação, controlar melhor essas ocupações, né? Então, a partir disso, né, a gente tem que trabalhar também com o Código Ambiental, né, que tem essas proteções das beiradas de rio, né, as APPs hídricas, e também as APPs de topo de morro. Mas quando ela trouxe a questão dos rios, né, a gente tem que observar essas construções, né, que não podem ser feitas em beiradas de rio, justamente
porque é uma área de proteção permanente, né? Uma APP. Só que a gente percebe essas construções acontecendo em Rio. Então, mais do que um planejamento urbano, a gente precisa ter, do outro lado, a fiscalização, né? A atuação efetivamente do poder público, né? Para fazer valer aquilo que ele planejou, né? E aquilo que ele entendeu como sendo caro para o município, né? A proteção dos rios, né? E também das pessoas, porque você construir, né? Na margem do rio, quando ele der a vazante dele, né? Vai acontecer lá uma tragédia. Então, além do planejamento urbano, que já vai trazer esses elementos de proteção à luz do Código Ambiental, né? Ele é necessário que haja uma fiscalização efetiva por parte do município, né? O que a gente não tem visto muitas vezes, né? Então, espero que eu tenha respondido, se era isso que ela entendeu. Vamos ver. Perfeito. A Priscila Dantas, ela quer mais exemplos sobre possibilidades de residência, se você puder detalhar, Priscila, exatamente que exemplos você espera ter aqui da Ana, mas ela gostaria de ter mais exemplos sobre possibilidades de capacidades em residência. Eu vou dar um exemplo para ela que eu gosto demais, né? Quando a gente participou, né? O ICLEI deu assessoria técnica para o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio. E lá teve um movimento participativo que eu achei assim, excepcional, né? Eles dividiram a cidade dividida em 9 regiões de educação, né? Se chama CRES, Centro de Referência em Educação, né? Que ali se juntam as caixas escolares, etc. Né? Então, nós fomos até essas 9 regionais para coletar informações das pessoas, o que eles já vinham fazendo, né, em termos de sustentabilidade, etc., e mais ideias para colocar, para somar no plano de desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro. E uma delas, que eu achei um exemplo de resiliência assim, fenomenal, foi uma escola que tinha um alto índice de dengue, né? As crianças faltavam às aulas, os professores faltavam às aulas porque eram cometidos de dengue, chikungunya, etc., né? Doenças também típicas do aumento da temperatura, né? Então, o que foi pensado em termos de resiliência para essa escola? Eles fizeram estou pensando em horta, mas não é horta que se diz, é um herbário ao redor da escola, com ervas aromáticas, né, que expulsavam naturalmente os mosquitos. Então, é um exemplo bobo até, né, assim, muito simplório, mas que foi eficientíssimo, né? Eles conseguiram reduzir assim, 90% dos casos de dengue na escola com essa estrutura de resiliência que eles instalaram lá para espantar os mosquitos, né? Então, outro exemplo de resiliência, né, que não envolve infraestrutura ou grandes planos, né, de habitação, por exemplo, de moradia. Esses também são importantíssimos, eu não estou retirando, mas eu quero trazer aqui que algumas coisas simples, né, também podem ser importantes, também são importantes para essa resiliência, né? A horta comunitária, né, que endereça a questão da segurança alimentar, traz uma resiliência, né, para as cidades, né? A gente, antigamente, né, quem foi estudante lá na década de 80, 90, deve se lembrar que a gente estudava lá o cinturão verde das cidades, né? A gente sabe que isso hoje traz uma emissão enorme, né, de gás de efeito estufa por conta do transporte. Então, ter hortas comunitárias perto do trabalho, perto das casas das pessoas, é uma forma também de resiliência urbana e de endereçar as questões da mudança climática. Perfeito, a Ludmila que fez a pergunta elogia aqui bastante o trabalho do ICLEI e também diz que pátios de compostagem poderiam ser uma opção também, né, uma ação relacionada. E a Priscila Dantas cita que em Vitória da Conquista há boas práticas de hortas comunitárias em bairros periféricos. Perfeito. Mais alguma pergunta?
que querem colocar aqui pelo chat? Por enquanto não temos. Ana, você quer fazer mais alguma consideração adicional? Bom, mais uma vez agradecer de participar aqui com vocês, né? Hoje eu estou na região, eu estou no Nordeste, estou falando aqui de João Pessoa, onde está acontecendo o primeiro encontro nordestino do ICLEI, né? Então a gente está trazendo várias discussões. Ontem foi lançado também, foi anunciado, né? Nós fizemos um memorando de intenções com o Consórcio Nordeste, né? E então a gente também está trazendo, né, discussões muito interessantes para a região, né? E é isso. Então eu deixo meu abraço, viu? E fico à disposição. Eu posso deixar meu e-mail aqui no chat, se alguém depois tiver, né, alguma colocação para fazer, quiser falar mais alguma coisa sobre, é só entrar em contato comigo. Só aproveitar aqui que temos mais um minutinho, Ana, a Ludmila Araújo é de Vitória da Conquista, e aí ela cita o Plano de Salvador, né, que foi também aí apoiado pelo ICLEI, e como estaria a experiência de construção do plano na região. Ela gostaria de ter informações adicionais sobre o Plano de Salvador. Ah, sim. Ele foi um plano muito discutido, né, com ampla participação da sociedade civil, né, e agora nós começamos, né, a discutir. Eu vou estar, inclusive, em Salvador no dia 20, né, conversando com a nova secretária, desculpa, agora me falhou o nome, para trocar nome, sou terrível, mas então, com a secretária de Meio Ambiente, né, de lá, e justamente para falar, então, sobre os indicadores, né? Acho que agora essa próxima fase é de monitoramento dos indicadores, né? E aí aproveitar, então, né, vou estar lá em Salvador para fazer o lançamento do inventário de gases de efeito estufa do estado da Bahia, né? Que automaticamente também Salvador se beneficia desse movimento aí integrado. Marcele, obrigada, Ludmila, muito obrigada. Eu estava pensando em Marielle. Ainda bem que eu não disse, você me salvou, obrigada. E a gente recebeu aqui mais um exemplo pelo chat da Rosa Lira, que em Arapiraca está sendo fomentada a economia circular do pó de rocha. Há uma mineradora e uma pedreira, os rejeitos são utilizados na agricultura e reduz os custos em até 60% para o produtor e, ao mesmo tempo, mineralizando o solo de forma sustentável. Temos aqui. Tá bom, Ana, muito obrigada pela participação, uma honra recebê-la aqui, muito obrigada por compartilhar a metodologia, pontos essenciais dos planos locais de ação climática. Eu que agradeço, Karina, Hugo, Jorge, um abraço grande para vocês e bons trabalhos aí, viu? Obrigada. E a gente segue, portanto, a nossa sessão. Encerramos aqui a parte do Acordo de Paris e continuamos com o Marco de Sendai. Eu vou compartilhar minha tela.